Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Cumprimento todos que estão nos assistindo também. Com muita alegria que eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos hoje. Muita responsabilidade também. Meus queridos, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 16, de 19 a 31. Nós vamos ler a palavra de Deus, em seguida vou fazer uma oração. Todos abriram? Todos? Quem tem a Bíblia no celular aí, por favor. Hoje nós vamos acompanhar o texto sagrado. Eu acho que é comum, né? Então, eu gostaria que os irmãos abrissem suas palavras no capítulo 16, de 19 a 31. Amém? Vamos orar. A minha tradução é a Revista Atualizada. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra é nosso maior tesouro. Tua palavra deve ser a autoridade em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos orienta por meio da Tua palavra. Meu desejo aqui, Pai, é que nós possamos, que a Tua palavra possa criar raízes em nosso coração, para que a gente possa frutificar no tempo certo, para a Tua honra e Tua glória, Deus. Tem misericórdia de nós, Deus. Nós nos colocamos diante de Ti, como criaturas diante do Criador. Nos colocamos diante de Ti como pecadores diante de um Deus santo, santo. Também, Pai, nos colocamos como filhos diante de um Pai, pedindo que ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor, fale ao nosso coração por meio da Tua palavra, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa gravar no coração daqueles que ouvem, assim como no meu, aquilo que vem do Senhor, que não seja a palavra de homens, nem retórica humana, mas que o Teu poder e a Tua palavra seja engrandecido, seja glorificado o Senhor. Nós Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a minha responsabilidade hoje aqui é muito simples. É apenas o desejo de ler a palavra de Deus, explicar esse trecho para vocês e depois fazer uma aplicação de tudo aquilo que nós vamos estudar hoje. Então, gostaria de pedir que os irmãos tenham atenção, porque nós discorreremos versículo a versículo.
Eu espero poder explicar com fidelidade aos irmãos. E logo em seguida eu vou fazer uma aplicação, então, encerrando essa mensagem. Bom, a respeito desse texto que nós estamos lendo hoje, muitos estudiosos entendem que os versos de 19 a 31 como uma parábola, enquanto outros acreditam que o texto se refere mesmo a um ato real. Isso porque o nome de Lázaro é mencionado, o que não ocorre em outras parábolas. Além disso, durante muito tempo pensou-se que essa história era uma espécie de geografia do inferno e uma análise psicológica dos sentimentos dos condenados. Eu gostaria de tentar ilustrar para os irmãos da seguinte maneira. É muito comum no nosso dia a dia a gente conversar com as pessoas e as pessoas falam assim: hoje meu dia começou cedo, acordei 5 horas da manhã. Hoje meu dia começou cedo, comecei 7 horas da manhã, né? Mas a realidade, uma vez eu ouvi uma missionária em 2013 falando que o nosso dia, meus irmãos, ele não começa quando a gente acorda. O nosso dia começa quando a gente vai dormir. Muitas vezes nós vemos jovens, aqui tem bastante jovem nessa igreja, nós vemos alguns jovens exaustos, já começam o seu dia sem disposição para o trabalho, para a escola, alguma coisa assim. E na verdade é porque começou mal, foi dormir tarde, ficou muito tempo no telefone. E a nossa vida eterna, nos céus, ela não começa quando a gente morrer. A vida eterna começa enquanto nós cremos e recebemos o Senhor Jesus em vida. Então nós já começamos a desfrutar dessas coisas que acontecerão no futuro. Um exemplo disso, o apóstolo Paulo, ele diz que o futuro deve trazer implicações para o nosso presente. Então veja bem, quando o apóstolo Paulo em 1 Coríntios ele fala o seguinte: olha, se tem alguém em pecado na igreja, vocês devem julgar essas questões, porque vocês julgarão no futuro até os anjos. Então veja bem, o futuro trazendo implicações para o presente. Outra ilustração do apóstolo Paulo é que nós devemos cuidar do nosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo, porque um dia teremos o corpo glorificado. Então o futuro implicando no nosso presente. E também o apóstolo Paulo, ele nos ensina que as nossas obras, elas começam aqui na terra e um dia elas serão provadas pelo fogo. E se as nossas obras tiverem uma qualidade, então elas permanecerão na eternidade. Então aquilo que nós fazemos nesse presente já tem implicações no futuro. Existe um termo de quem gosta de escatologia, eu sei que o Mateus gosta bastante, que é um termo chamado já e ainda não. O reino de Deus já foi inaugurado, porém não estabelecido. E o reverendo Heber Campos Júnior, ele diz que nós devemos viver o já, com vistas ao ainda não. Então, é justamente isso que eu gostaria de falar para os irmãos. É que nessa vida, agora, aquilo que nós fazemos tem implicações no futuro. Se nós pudéssemos dividir essa parábola em duas, a gente deveria dividir ela a respeito desta vida e na vida por vir. Ela está dividida nesses dois assuntos. E eu gostaria de resumir da seguinte maneira a respeito desta vida. Nesta vida, os ricos, aqueles que confiam em suas riquezas para sentirem-se seguros, mesmo sem perceber, estão cavando um abismo que não pode ser transposto, que separa a vida verdadeira. O objetivo dessas palavras era ensinar que o dinheiro não é prova do favor e das bênçãos de Deus, nem a pobreza é prova do castigo ou da maldição divina. O modo que vivemos aqui ecoará na eternidade. A nossa eternidade começa aqui nessa terra. Então a segunda parte dessa parábola fala a respeito da vida por vir. A vida eterna é um fato, não é algo apenas para os crentes, mas também para os descrentes. Entretanto, o destino dos santos e dos ímpios não é o mesmo. Os que creem serão chamados pelo nome, serão transformados de uma natureza incorruptível e serão consolados. Os crentes habitarão em paz com Deus eternamente.
Porém, os descrentes estarão separados por um abismo. Serão entregues às suas próprias paixões e desgraça. Sofrerão no corpo toda a cólera de Deus. Serão retribuídos pela injustiça que cometeram nessa terra. Não terão uma segunda chance. Não terão oportunidade de perdão e receberão a justa condenação de Deus. A separação eterna por não terem dado crédito à palavra da vida. Portanto, permitam-me transmitir a mensagem de hoje sobre o seguinte tema: ouvistes o que foi dito, obedece quem tem juízo. Vou repetir o tema da mensagem: ouvistes o que foi dito, obedece quem tem juízo. Então, vamos ler o versículo 19 e vamos tentar aprender o que ele nos ensina. Verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. O texto não está falando que ele era rico, mas o texto está tentando nos ilustrar que ele era podre de rico. Uma vez que tinha o costume de se vestir de linho e de púrpura. A tinta chamada púrpura era removida de um molusco, portanto era um processo muito caro. Era um estilo de roupa reservado apenas para a realeza da época. Ao lermos que sobre a parte interna da roupa era composta de linho fino, precisamos considerar o que Jesus disse. Vivia todos os dias em radiante esplendor, quando ele diz, regalava-se esplendidamente. Verso 20 e 21. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. O texto destaca o contraste entre o rico e o mendigo. Por um lado, comia bem o rico, se vestia de púrpura, linho finíssimo e radiante esplendor. Por outro lado, o mendigo, companheiro de animais, coberto de feridas e jogado à porta da casa, e comia muito mal. Uma coisa é certa, o rico ostentoso não prestava atenção ao mendigo, nem ainda ajudava, mas vivia unicamente para si. Um fato importante a respeito dessa palavra Lázaro, essa é a única parábola, meus irmãos, que é mencionado o nome de uma pessoa. As outras parábolas, Jesus nunca cita o nome, então por isso algumas pessoas acreditam que é uma história verdadeira. Mas esse nome Lázaro, ele deriva de uma palavra do hebraico que significa Eleazar, que significa Deus tem socorrido. Fato interessante, então, esta é a única parábola na Bíblia que Jesus chama alguém pelo nome. Então, duas prerrogativas importantes aqui que eu preciso destacar a respeito disso. Em primeiro lugar, Jesus pretendia mostrar que seus caminhos não são os nossos caminhos, pois desprezamos os pobres e só percebemos os ricos. Já dizia Samuel, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Conhecemos as genealogias dos nobres como os nossos dedos, mas se alguém perguntasse o nome de determinado mendigo, provavelmente responderíamos, certo homem, alguém por aí. Em segundo lugar, que a gente precisa destacar aqui, Cristo omitiu o nome do rico, porque não reconhece os ímpios, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Deus conhece seus próprios filhos por nome, pois os mesmos estão escritos no céu, e como estão no seu livro, ele os reconhece como suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Esse é um grande consolo para os piedosos, meus irmãos. Verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Propositalmente, o texto destaca que nesta terra, aos olhos dos homens, o rico teve um grande sepultamento, enquanto do pobre nada se fala. Mas quanto à vida após a morte, Deus assiste ao pobre, enquanto do rico nada se fala. Toda vez que a Bíblia menciona os anjos, meus queridos, na Bíblia eles são chamados de assistentes de Cristo,
coristas celestiais, arautos de boas notícias concernentes à nossa salvação, defensores dos filhos de Deus, embora sejam inferiores aos filhos de Deus, porque o apóstolo Paulo fala que nós julgaremos os anjos no futuro. E também eles são chamados de exemplos de obediência. E o nome de Abraão, também mencionado aqui nesse versículo, Abraão é chamado de patriarca na Bíblia. Abraão, ele é chamado de pai de todos os crentes. Na teologia judaica, o seio ou colo de Abraão é a designação para a comunhão dos devotos falecidos com Abraão no Sheol. Abraão aparece aos israelitas como ponto de encontro e convergência pessoal no mundo dos mortos. Por isso, ser reunido com Abraão e poder fruir junto dele, a bem-aventurança significa a felicidade máxima para o israelita. O Catecismo Maior de Westminster começa com a seguinte pergunta: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Esse é o contraste da vida do pobre e do rico. Segunda parte, então, que nós continuaremos a respeito da vida por vir, que se refere a essa parábola. Verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Existe um grande contraste entre Hades, ou seja, o inferno, e o paraíso. Por um lado, tormento, pelo outro, alegria e paz. Não devemos ficar presos a alguns detalhes desse texto, quando diz que ele levantou os olhos, ou a questão de molhar a ponta do dedo com água. Antes, devemos focar que existe consciência após a morte, e que uns estão sofrendo, enquanto outros estão em perfeita paz com Deus. Outra questão que nós podemos aprender aqui, a respeito desse texto, é que aqueles que morrem, eles não ficam nessa terra. Alguns acreditam em alma penada, não é verdade? Esse texto está dizendo que eles não estão na terra. Não existe alma penada. E outras doutrinas também ensinam que quando nós tivermos os nossos corpos transformados com a volta de Cristo, nós não lembraremos das coisas dessa terra. Que não haverá memória de mais nada que houve aqui nessa terra. E esse texto nos mostra o contrário. Que depois da morte existe consciência, e essa consciência implica também em até um certo, digamos que, remorso do rico. Esse homem, então, ele chama Abraão por pai. Aquilo que ele não reconheceu em vida, certamente ele reconhecerá após a morte. É a certeza que todos os que foram descrentes em vida, mas na vida por vir, não tem outra saída. Pelo que também Deus, Filipenses 2, de 9 a 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus e Pai. Então, todo mundo um dia irá confessar a respeito de Jesus, o nosso Senhor, e do nosso Deus e Pai. Porém, de nada mais importa. Não importa reconhecer isso nos céus, nós precisamos reconhecer isso em vida. Também nós vemos aqui a expressão que diz o seguinte: tem misericórdia de mim. A exclamação demonstra um belo grito inútil por socorro. No inferno não adianta pedir misericórdia. Já dizia Pedro: não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Algumas pessoas, vendo as maldades da vida, o mundo como ele está caminhando, ficam: mas cadê Deus? Cadê as promessas de Deus? Por que Jesus não volta?
porque Deus é gracioso e misericordioso. A longanimidade de Deus é para que todos cheguem ao pleno arrependimento. Então nós devemos entender que isso é a misericórdia de Deus. Então, não adianta pedir misericórdia de Deus na vida por vir. Nós precisamos pedir essa misericórdia agora. A respeito dos tormentos do inferno, Jesus, ele descreve mais ou menos assim como é esse tormento no inferno. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor que entrares maneta na vida, do que tendo as duas mãos irem para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Olha como é o tormento no inferno. Não morre verme e nem fogo se apaga. E nós vimos um texto dizendo desse tormento desse rico. Como será então essa eternidade no inferno? Veja bem, o meu avô morreu em 87. Eu nasci em 88. O que é a eternidade? De 87 até hoje seriam 34 anos. Isso não é nada perto da eternidade. Tenta pensar a eternidade assim, ó. Imagina se cada folha de uma árvore fosse um ano. Imagina se a gente saísse pegando todas as folhas da árvore desse bairro. Ou melhor, imagina se a gente pegasse todas as folhas da árvore dessa cidade. Ainda assim não seria eternidade. Imagina se a gente pegasse todas as folhas da árvore da Amazônia e do Brasil todo. Ainda assim não seria eternidade. Se a gente pegasse todas as folhas da árvore do mundo, meus irmãos, não chega aos pés da eternidade. Meu pai morreu agora em janeiro, devido ao Covid. Eu não sei qual foi o destino do meu pai. Mas se o destino dele, se ele não creu em vida, eu imagino que de janeiro para cá, são dias dolorosos e de muito tormento. Onde o fogo não se apaga e nem o verme consome ou morre. Hebreus 10, de 26 a 31 diz o seguinte: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não subestime os alertas de Deus. E é o que Jesus está tentando nos fazer, primeiramente aos fariseus daquela época, mas também a nós. Jesus estava alertando aquele povo dos perigos da riqueza. Jesus disse o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Não é pecado você ser rico. Não é pecado, a Bíblia não proíbe você ser rico, e nem fala que é pecado. Mas o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que em tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir.
que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ele também diz em Timóteo: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Veja bem, meus queridos, todos nós temos a tendência de pensar que os ricos é que alcançam o favor de Deus, e não os pobres, não é verdade? Deveríamos pensar como Agur, quando ele diz em Provérbios 30, de 8 a 9, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para que suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha eu a furtar e profane o nome de Deus. Nós deveríamos orar como Agur, pedir, Senhor, me dá o necessário, porque se eu tiver muito, eu vou profanar o teu nome. E também não me dê muito pouco, para que eu venha furtar e profane o teu nome. Verso 25 e 26. Disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Entre os salvos no seio de Abraão e os condenados no Hades, há um grande abismo, que não será vencido por nenhum arbítrio e nenhuma compaixão. Trata-se de uma separação totalmente intransponível, enorme e profunda. Por meio do grande abismo, a separação entre o lugar dos bem-aventurados e o lugar dos condenados é definida como uma ordem inalterável do mundo. Por esse motivo, é impossível atender o pedido do rico. Verso 27 e 28. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho, a fim de não virem para esse lugar de tormento. Meus queridos, se existe algo que os mortos gostariam de falar para nós, caso pudessem, são as realidades contidas na palavra de Deus. E nós, os vivos, devemos pregar em vida a mensagem do Evangelho enquanto há fôlego. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Verso 29 e 31. 29 a 31. Respondeu-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A palavra de Deus, meus queridos, é a nossa única esperança. Milagre não muda a vida de ninguém. Milagre não muda a vida de ninguém. Deus estabeleceu os meios ordinários para que a gente entenda a sua vontade. Portanto, devemos rejeitar toda busca por meios extraordinários. Se Deus fizer um milagre, amém. E Deus faz milagres. Mas nós sabemos que quantas pessoas viram milagres e não creram, não deram crédito à verdade. Talvez você já viu milagres na sua vida, mas você nem se lembra mais. Quem não crê na palavra de Deus não pode crer num Jesus ressuscitado. Jesus estava falando isso e ele sabia que ele morreria, ressuscitaria e que não dariam crédito à verdade da mensagem de Cristo. Ele foi rejeitado mesmo ressuscitado. Muitas pessoas blasfemam o nome de Cristo, não acreditam nessa verdade, porque isso por si só não transforma ninguém. E eu digo, quem não crê na palavra de Deus não pode crer num Jesus ressuscitado.
Olha, eu gostaria de finalizar com 4 aplicações para nós. Primeira aplicação que eu gostaria de trazer é uma pergunta: onde está o seu coração? O que é mais importante para você nessa vida? Qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente quando você acorda? No que você tem gastado toda a sua saúde e todos os seus esforços? Não se engane, agora palavras de Jesus. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Jesus está tentando nos dizer, nos ensinar, que os olhos, meus queridos, é a janela da alma. Aquilo que você deixa entrar no seu coração pode determinar algumas coisas na sua vida. E nós devemos tomar cuidado com aquilo que entra no nosso coração, aquilo que entra em nossas mentes. Às vezes nós deixamos o mundo ditar para nós quais são os valores, os princípios morais. E nós devemos tomar cuidado. Hoje em dia nós medimos pessoas pelo que eles têm. O pastor Joca falou isso no começo. Deus não olha como o homem vê. Deus olha o coração. E a gente fica fazendo análises de pessoas. Nós também julgamos, queremos ser uma pessoa de status. Será que nós não estamos deixando o padrão do mundo entrar em nosso coração? Segunda aplicação, devemos nos arrepender. As dores e os tormentos do inferno se tornam reais por meio dessa história. E servem como um lembrete duro da necessidade de nos arrependermos agora, antes que seja tarde. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Terceira aplicação, devemos crer na palavra de Deus. Os irmãos não precisam e não receberão uma mensagem especial, pois já possuem a palavra necessária e preciosa. Tudo o que precisam saber é que ela está à sua disposição. A palavra de Deus não mudará nem passará, disse Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra, disse o apóstolo Paulo. A palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. Se tem uma mensagem, meus queridos, que essas pessoas, tantas milhares de pessoas que morreram agora na pandemia, se pudessem voltar para alertar os seus familiares, como esses homens que nós lemos aqui, esse homem rico que nós lemos aqui, é nos alertar da realidade das promessas de Deus, da vida por vir. Se você já não tem mais o seu pai ou sua mãe, se você também perdeu algum ente querido nesse tempo, se ele pudesse te trazer uma mensagem aqui hoje, ele te diria, se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo, porque aqui não tem mais misericórdia de Deus. Estamos separados eternamente. E por último, devemos pregar a palavra que os mortos gostariam de pregar. É nosso dever pregar o evangelho em sua íntegra, pois Deus condena toda e qualquer apatia espiritual. Se Ezequiel não pregasse a mensagem de Deus, o sangue seria cobrado sobre a cabeça dele. O apóstolo Paulo disse o seguinte: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. O apóstolo Paulo falando, ai de mim se não pregar o evangelho. Quanto mais nós. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por isso,
é agora. O tempo é hoje. Portanto, meus queridos, eu encerro com a seguinte frase, tema da mensagem: ouviste o que foi dito, obedece quem tem juízo. Deus abençoe.